ela foi criada para dar conta de um vazio deixado pelos outros mecanismos do controle concentrado. Por exemplo, se a lei é municipal e ela viola a Constituição, não cabe a DIN, porque a DIN só cabe de lei estadual e lei federal. Se a lei é municipal, e como no caso do município de Ipatinga, em Minas Gerais, que proibia o ensino de gênero em escola, se eu acho que essa lei é inconstitucional, eu não posso entrar com a DIN. E aí foi criada a DPF para isso. Lei municipal que viola a Constituição. Mas, mais que isso, mais com S, mais com I que isso. Como eu faço para declarar não recepcionada uma lei anterior à Constituição? Como é o caso de leis estaduais, federais ou municipais anteriores à Constituição, como, por exemplo, alguns dispositivos do Código Penal ou da lei de imprensa. Como é que eu faço para declarar que eles não foram recepcionados? Não cabe a DIN, porque a DIN é para lei estadual e federal pós-Constituição de 88. Então, para declarar não recepcionada, a DPF. A DPF vai ter um amparo residual de situações que não cabe a DIN. Outra situação, como eu posso entrar com um controle concentrado de constitucionalidade contra políticas que não são lei? Por exemplo, a política do Witzel de invadir as favelas durante a Covid, a política da UNB de cotas para indígenas e negros, a política do Bolsonaro de omitir dados da Covid no portal do Ministério da Saúde. Isso não é uma lei, mas é uma prática que viola um preceito fundamental. Então, vai caber o que? A DPF, justamente porque não cabe a DIN. É por isso que a DPF ela tem um caráter residual. Ela vai ser cabível quando não for possível fazer uso da ADIM. Tá? Então, antes de nós falarmos, né, do procedimento, tudo, eu trouxe alguns exemplos. Porque através desses exemplos vocês vão perceber que a DPF é contra uma lei anterior à Constituição, a DPF é contra uma lei municipal posterior à Constituição, ou que a DPF é contra uma prática ou uma política que não é uma lei federal ou estadual. Como, por exemplo, a DPF da fake news. A DPF é contra uma portaria do STF que instaurou de ofício um inquérito, que é o inquérito da fake news, que investiga lá os filhos do Bolsonaro. E aí teve já uma DPF do partido Redes dizendo que é inconstitucional o próprio STF abrir uma portaria. Só que o que é uma portaria? Uma portaria é uma lei? Não, não é uma lei. Mas está violando ali, na opinião do Redes, um preceito fundamental de imparcialidade, do juiz natural, etc. Agora, cuidado. A Constituição e a lei que regulamenta a DPF, que é a Lei 9882, ela diz o seguinte, que cabe a DPF de lei municipal, estadual e federal anterior à Constituição e de práticas sociais em sentido amplo, quando elas violam preceito fundamental. Então, lei municipal que viola preceito fundamental, cabe à DPF. Lei municipal, estadual, federal anterior à Constituição, que viola preceito fundamental, cabe à DPF. Práticas sociais do Ministério da Saúde, do Winston Witzel, etc., que viola o preceito fundamental, cabe à DPF. Mas resta a pergunta, o que é o preceito fundamental? O que é um preceito fundamental? Então, nada melhor do que o Luiz Roberto Barroso. Então, eu vou deixar aqui as palavras do Luiz Roberto Barroso, ele explicando o que é um preceito fundamental. Aqui, ó. Nem a Constituição, nem a lei cuidaram de precisar o sentido e o alcance de preceito fundamental. Nada obstante, há um substancial consenso de que hão de figurar os fundamentos e objetivos da República, então no artigo 1º ao 4º, a dignidade da pessoa humana, erradicação da pobreza, redução das desigualdades, forma republicana de governo, democracia. Também os direitos fundamentais se incluem nessa tipificação, os direitos
individuais, mas também dos direitos políticos de votar e ser votado, os direitos sociais, como, por exemplo, o direito de férias, de 13º. Também as cláusulas pétreas, forma republicana de governo, direito ao voto, direitos fundamentais e os chamados princípios sensíveis, que são aqueles princípios que autorizam a intervenção da União no Estado. Então vamos fazer um passeio por esses dispositivos que são chamados de preceito fundamental, porque assim, primeiro, o que seria um preceito fundamental? O preceito fundamental seria um conjunto de dispositivos da Constituição que dentro da Constituição são mais importantes. Então, a Constituição é a lei maior do Brasil. Mas dentro da Constituição eu tenho dispositivos que são mais relevantes, que são essenciais para manter a estrutura de um Estado democrático de direito. Esses são princípios sensíveis. Esses são, na verdade, preceitos fundamentais. Mas o que são preceitos fundamentais foram decorrentes de uma construção teórica e jurisprudencial ao longo do tempo. Então, não é uma categoria fechada. Tá? Então, vamos lá para dar um passeio nesses dispositivos aí. 34, inciso 7 e 60, parágrafo 4º. Olha só. Primeiro aqui, vamos lá para o 34. A União não intervirá nos estados, exceto para, aí vem o inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios, que a doutrina chama de princípios sensíveis. São os princípios que autorizam a intervenção da União nos estados, para assegurar a forma republicana, o regime democrático. Ou tem lá um prefeito que toma o poder à força, etc. Vai ter a intervenção da União no estado. De dignidade da pessoa humana, né? Tortura, mortes, autonomia municipal, prestação de contas, né? Se não tiver tendo a prestação de contas, e também a aplicação do mínimo dos impostos em linha de saúde e educação. Além dos princípios sensíveis, nós temos as cláusulas, é o artigo 34, inciso 7. São os princípios sensíveis. Nós temos também o artigo 60, parágrafo 4º, que fala que não poderá ter emenda. Ou seja, existe a Constituição pode ser modificada, mas tem 4 coisas que jamais podem ser modificadas, a não ser com uma revolução. A forma federativa, o voto direto, secreto, universal, periódico, ou seja, não tem negócio de estado de sítio, né, de uma intervenção. Não, periódico. Separação dos poderes e os direitos individuais, direitos e garantias individuais, de liberdade de consciência, de liberdade de locomoção, de integridade física, psíquica, privacidade, honra, o devido processo legal, contraditório. Então, não pode ter uma emenda que vise abolir quaisquer dessas cláusulas pétreas. São chamadas de pétreas porque são petrificadas, imutáveis. Só uma revolução, gente. Vou criar um cenário fictício aqui para vocês. Inquérito das fake news vai para frente. Ação penal, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, réus. Sentença condenando a formação de quadrilha, presos. Bolsonaro se nega a cumprir a decisão, eles contratam, chamam lá o exército, os apoiadores dele invadem o STF, invadem a Câmara, tocam fogo no Planalto, e o Bolsonaro declara que vai criar um governo provisório até a guerra civil no Brasil acabar. Tô brincando, gente. Isso não vai acontecer. Tô só brincando com vocês, tá? Mas se acontecesse, poderia ser instaurado um novo regime. E aí poderia tudo isso aqui por água abaixo. Temos também, gente, o artigo 1º e o artigo 4º, né? São considerados preceitos fundamentais. Já tem várias WPFs que consideram. A dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, a cidadania, o pluralismo. Isso é muito, muito interessante. Teve uma DPF durante as eleições ali, em 2018, né, que queria assegurar o direito dos professores e dos alunos de dentro das universidades realizarem manifestações
políticas. O que acontece? Sala de aula é sala de aula. Sala de aula é debate de ideias, de conceitos, reflexões. Acabou. Sala de aula não é política. Sala de aula é debate de ideias, de conceitos, de conteúdo. Né? Mas fora da sala de aula, o aluno, o professor, são pessoas livres para manifestar a sua posição a favor de um candidato do outro. Então, o que estava acontecendo no Brasil em 2018? Muitos professores com alunos saíam da aula e começavam com cartazes contra o Bolsonaro. E outros com a camisa, Bolsonaro, professores e alunos também. E a Justiça Eleitoral foi e apreendeu esse material, dizendo que não poderia ter aquela manifestação dentro de uma universidade. Absurdo total. Né? O oposto de democracia é a mordaça. Né? E aí a Carmen Lúcia julgou procedente a DPF contra essa prática da Justiça Eleitoral para dizer que sim, professores e alunos podem, dentro de universidades, dentro de faculdade, fora da sala de aula, mas dentro da faculdade, podem manifestar livremente o seu pensamento político, sem ter apreensão de material, de nada disso. A gente vai chegar lá nessa DPF. Então, erradicar a pobreza, promover o bem de todos sem qualquer discriminação, a prevalência dos direitos humanos, enfim. Todos esses são preceitos fundamentais. Diga, Hugo. Diga lá, Hugo. Não, aí é diferente, porque é assim. Isso, aí é diferente. O vandalismo é ilícito. É ilícito. Então, aí pode ter intervenção da polícia, não precisa nem de justiça eleitoral para isso. O problema é que, neste caso, estavam apreendendo material. Tipo, eu sou professor, eu fui lá no meu escritório, eu imprimi material contra o Bolsonaro. E aí eu começo a fazer a passeata. Quem quiser que me siga, pessoal. Já acabou a aula. Acabou a aula, acabou a sala de aula. Então eu vou sair andando aqui na faculdade ou na universidade, lá na cidade universitária, Reinaldo Silveira. Eu vou sair andando aqui com a placa. Quem quiser me seguir, me siga. Gente, isso é democracia. É isso, pacífico, tá? E aí, mesmo assim, teve apreensão de material. Como você diz, aqui na universidade? Não. Aqui na universidade? Não pode. Né? Ser favorável a um político ou outro. Dentro da universidade? Jamais. Quer dizer, um total absurdo. Então, nós vamos começar com este caso. Isso. Perfeito. Então, aqui a gente vai começar com este caso da Carmen Lúcia. Vamos começar com o estudo deste. Vou pegar aqui a Carmen Lúcia. Aqui, ó. O que acontece? A Carmen Lúcia se posicionou contrária a essa proibição. O que teve? Uma violação da liberdade, que é um princípio sensível, a liberdade de expressão. E olha aqui o que ela diz. Não há direito democrático sem liberdade. Não há pluralismo onde há unanimidade. Pelo que contrapor-se ao diferente, quem se contrapõe ao diferente, quem se contrapõe à livre manifestação, é algemar as liberdades, é destruir e exterminar a democracia. Impor uma unanimidade universitária, impedindo, dificultando uma manifestação plural, é trancar a universidade, é silenciar o estudante, é amordaçar o professor. Não, professor e aluno, não, é só a sala de aula, é só a matéria. Professor, aluno, um sistema mecanicista de aprendizado, professor, aluno, matéria, questão, concurso, fazer a prova. Pronto, eles não são mais nada além disso. Não, fora da sala de aula, o professor e o aluno não podem levantar uma bandeira em prol da descriminalização da cannabis, em prol da descriminalização do aborto, ou em prol da ditadura militar. O plenário já havia confirmado uma medida e tal, agora julgaram procedente, a DPF 548. Aí vem a pergunta, por que a DPF? Porque não se tratava de uma lei estadual ou lei federal. Se tratava de uma prática da Justiça Eleitoral
de apreensão de material de campanha. Eu quero imprimir material de campanha e eu quero defender o candidato X. Acabou-se, eu quero defender dentro da universidade. Isso que é bacana. Por quê? Todo mundo pode defender a sua ideia, defender a sua liberdade de expressão e ninguém é inimigo por causa disso, né? Lembro bem de um tio meu, chegou e disse assim que ele era a favor da ditadura militar, da volta da ditadura. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu fiz um café para ele, um cuscuz, um bacon, uma manteiga daquela real. Senta aí, tio, bora tomar esse café. Explica aí por que o senhor é a favor da ditadura militar. Aí ele começou a dizer que não tinha corrupção. Aí eu mostrei para ele. Era o período que mais teve corrupção, foi na ditadura. Eu mostrei para ele. Aí ele disse que não tinha criminalidade, papapá e tal. E a gente foi conversando sobre isso. Aí eu falei que a população era muito menor, né? Era outro período da história e tal. Então pronto, pensamos diferentes. Eu continuo amando meu tio e acabou-se. Né? E isso é muito perigoso, esse tipo de amordaçar. Olha a cara dela de brava. Que história é essa de amordaçar o professor, amordaçar o aluno? Deixa o cara defender a ideia que ele quiser, pô. A única força legitimada a invadir uma universidade é a das ideias livres e plurais. Qualquer outra coisa é tirania. Ou vive-se ou não a democracia. Ou a democracia existe ou ela não existe. Pela metade não vale apenas para um grupo. Ou se garante a liberdade de todos, pode ser diferente o pensar do outro. Não é melhor nem pior porque não existe uma verdade absoluta. Expressando-se livremente o pensamento, há de ser cada pessoa respeitada. E aí, a DPF 548 aconteceu, já aconteceu numa universidade pública, um rapaz com a camisa do Bolsonaro, o mito, ele foi praticamente espancado. Quer dizer, isso é o oposto, né? Uma excrescência. Qual o problema do cara defender o Bolsonaro? Qual o problema do cara defender a volta da ditadura militar? Se a gente não aprender a viver com o diferente, se a gente não aprender a ter o mínimo de tolerância, ele está agredindo alguém, ele está ofendendo alguém? Não. Então, pessoal, se depois da pandemia, quando tudo voltar mais ou menos ao normal, vocês quiserem, lá nas próximas eleições, levantar a bandeira a favor de um candidato ou de outro, perfeitamente possível. Ninguém pode impedir isso. Tá? Tivemos aqui... vamos agora aos outros casos. Né? Teve o caso da DPF contra o Wilson Witzel, que estava mandando a polícia do Rio de Janeiro fazer intervenções truculentas em favelas. Por quê, gente? Para aumentar a coisa política dele, se favorecer desse período, depois ele dizer que diminuiu a criminalidade não por causa da Covid, mas porque ele fez intervenção em favelas. E aí teve a morte do menino Pedro, um menino de 14 anos que foi alvejado mais de 70 vezes. Nada justifica que uma criança de 14 anos seja alvejada mais de 70 vezes. Quer dizer, que história é essa de polícia contra a favela inimiga e sair atirando desse jeito? Então, a DPF 635, o que o Edson Fachin disse? O Edson Fachin proibiu durante a Covid, proibiu aqui, ó, durante a Covid, vou pegar aqui, tá bem para cá. Aqui, ó, proibiu, vem aqui, Fachin, o ministro Edson Fachin aponta diversas inconstitucionalidades na política de segurança do Wilson Witzel. Várias inconstitucionalidades. Essa questão do fuzil, essa questão de matar o outro, determinou a suspensão de todas as operações policiais em favelas. E o Fachin disse na DPF 635, eu acho, ele disse assim,
que só é possível intervir, a polícia intervir em favela, em situações excepcionais por escrito, comunicadas ao Ministério Público. Ou seja, durante a pandemia, que não está perto de acabar, vai demorar muito para acabar, porque pandemia não é assim que vai embora. Aí vai ter uns 2 anos ainda, vai ter gente. A gente vai poder voltar às aulas, a gente vai poder voltar a ter uma vida mais ou menos. Mas a pandemia não vai acabar. Ou seja, durante essa pandemia, só mesmo com uma ordem por escrito, mandando ao Ministério Público, eles vão poder entrar em favelas e vão ter que descrever que resultado eles queriam e que resultado eles alcançaram. Isso foi logo após a morte do menino João Pedro, que foi morto com mais de 70 tiros. Tá? Então, por que foi a DPF aqui? Por que foi a DPF? Porque foi contra uma política, uma prática, não é uma lei federal, uma lei estadual, mas que viola preceito fundamental, ou seja, a dignidade humana. Tá? Vamos para outros casos. Agora, vamos para o caso... Ah, tu queres o número da DPF? Tá. Ah, sim, sim, Hugo, deixa eu te falar, não te preocupa com o número, todos vocês, porque eu anotei bem aqui, ó. Eu anotei bem aqui todas as ADPFs que eu estou mencionando, ó. O número e o motivo, o número e o caso, o número e o caso. Eu fiz tudinho isso aqui, tá? Então nem se preocupe, vamos só debater e entender por que a DPF. Outra questão importante foi do município de Ipatinga, em Minas Gerais. Olha só. Tinha uma lei, município de Ipatinga, a Lei 3.491, que exclui do ensino público qualquer matéria que ensine diversidade de gênero e orientação sexual. Então, por que a DPF? Porque essa é uma lei municipal que não cabe à DIN, tá? Mas que viola um preceito fundamental. Porque, como foi muito bem colocado pelo ministro Gilmar Mendes, a postura neutra de não ensinar gênero e não ensinar orientação sexual nas escolas, na verdade, não é neutra. Na verdade, ela é uma manutenção de preconceitos. E que não foi o ensino de gênero, nem de orientação sexual, que fez o mundo inteiro ter travesti, bissexual, transgênero, homossexual, etc. Não foi o ensino de gênero escola que fez de tudo isso. E a ausência do ensino de gênero não vai eliminar essas pessoas do mundo. Elas vão continuar existindo. Só que o ensino de gênero e de diversidade de gênero e de sexual vai fazer com que se passe a ter mais o que? Tolerância. Então aqui tem um trecho do voto que diz o seguinte, olha só. A ausência de debate sobre questões de sexo e gênero não equivale à neutralidade no assunto. Isso é mentira. Quem diz que não quer que tenha estudo de gênero em escola não é neutro no assunto. Na verdade, é uma posição ideológica de reforçar o preconceito e a discriminação na sociedade. Ademais, não há estudos científicos nenhum que diga que a discussão dessas questões promova esses comportamentos que ele coloca entre aspas desviantes do padrão tradicional, do padrão conservador. Não há nenhum estudo que diga, ora, se for estudar isso nas escolas, as crianças vão se tornar homossexuais. Aliás, tem um estudo que mostra que tem mais criança homossexual, filha de casais héteros, do que filhas de casais homoafetivos, que já podem adotar crianças, né? Ou seja, não vai estimular em nada. Aí, essa doutora Jimena Furlani diz o seguinte, no entanto, é preciso lembrar que retirar as palavras gênero da lei não elimina os sujeitos de diversidade sexual de gênero das escolas. Crianças e jovens, professores, pais e mães possuem suas identidades de gênero, suas orientações sexuais. São sujeitos que convivem neste mundo. Não é a existência do conceito de gênero que fez surgir na humanidade homossexual, travesti, lésbica, transgênero, transexual, bissexual. O estudo de gênero ele existe
para que a gente possa entender esses sujeitos, para que a gente possa entender as múltiplas expressões desses sujeitos e construir um mundo em que todos se respeitem. E aí, claro, aí vem a fake news, né? De que o estudo de gênero é para ensinar a criança a ser homossexual, de que o estudo de gênero, distribuindo inclusive fotos de material falso que nunca foi distribuído em escola, ensinando a fazer sexo homossexual, tudo isso pode disseminar fake news. O estudo de gênero não é isso, não é para ensinar a ser sexo, nem ensinar a ser homossexual, é para ensinar a respeitar o diferente e entender que há diversas formas de orientação sexual. Na idade adequada para isso, não é para uma criança de 5 anos. Na idade adequada para isso. Acho que é ali mais na adolescência e tal. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, aquilo foi totalmente novo para mim. Os meus pais sempre foi um tabu. Nunca se falou de sexo, de nada. Em casa, jamais. Sempre foi tabu. Aquela coisa assim mais conservadora, né? E aí, eu lembro que a professora mostrou a foto de um órgão genital feminino na aula. E não tinha naquela época internet, essas coisas. Eu não tinha acesso a essas coisas, né? O órgão genital feminino, nada. E ela mostrou lá um órgão genital feminino, isso numa escola católica, no Colégio Nazaré, Colégio Marista Nossa. Eu tinha 12 anos e a professora abriu lá um órgão genital feminino gigante no Data Show. Na época não era slide, era Data Show. Aí ela disse assim: isso é um órgão sexual feminino. Primeiro ela mostrou um desenho, né, que não era foto. Primeiro ela mostrou só um desenho. Aí depois ela disse assim: e agora a gente vai estudar as doenças sexualmente transmissíveis. O que é sexo? Sexo é atividade, papapá, papapá, que pode, em alguns casos, gerar reprodução da espécie humana. Aí todo mundo se olhou assim: sexo? Tem sexo? Isso, sexo, pessoas adultas que são conscientes do que estão fazendo. Mas o sexo tem muitos perigos. Aí eu lembro dessa professora. Eu sei até o nome dela, mas não vou falar, porque eu ainda dá aula lá. Aliás, e ela fez o certo, né? E agora, eu vou mostrar para vocês fotos de doenças sexualmente transmissíveis em casos graves. Aí abriu a foto lá do órgão genital feminino. Gonorreia. Herpes não sei das quantas. HPV não sei das quantas. Começou a mostrar as fotos reais de órgão genital feminino e masculino. E, gente, o pessoal saiu dali, ninguém saiu com vontade de fazer sexo. Ninguém saiu pensando em sexo. Saiu foi com informação do que acontece no mundo. Né? Então, o STF declarou inconstitucional. A DPF 467 foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. Não esse procurador da República, que jamais ele entraria com uma ação como essa, né? Porque tem uma orientação ideológica diferente, mas o Procurador-Geral da República é do governo anterior. Bom, e aqui eu vou precisar mostrar para vocês o caso da OAB, que entrou uma DPF contra o governo do Bolsonaro. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil recorreu ao STF com uma ADPF, deixa eu ver o número. A ação protocolada pela OAB inclui um pedido liminar para que o Ministério da Saúde divulgue o número de contaminados, o total de mortes, o número de recuperados, os coeficientes, download para pesquisa científica dos dados todos, o que é o normal. Por que foi a DPF, gente? Porque é uma prática, uma política, não é uma lei estadual, uma lei federal. E aí, mas viola preceito fundamental, que é a saúde pública, a informação, a liberdade de pesquisa. Aqui já vimos. Outro caso interessante. Já vimos essa questão também. Outro caso interessante foi da questão das fake news. O que acontece? O STF, através de uma portaria, determinou a abertura de um inquérito para investigar fake news e também ofensas a ministros da Corte. E aí gerou um inquérito 4781, que a Polícia Federal
vem fazendo busca e apreensão de um monte de coisa. Só que o partido Rede entrou com essa DPF, a DPF 572, contra essa portaria. Por quê? Porque não é lei, mas viola preceito fundamental, que talvez seja o da imparcialidade, do juiz natural, etc. Só que, olha como o mundo dá voltas. Eu não sei se o partido Rede era aliado do Bolsonaro, era contra o Bolsonaro. Eu sei que o ajuizamento dessa DPF meio que favorece, visa favorecer, fazer, digamos, a justiça, que eles entendem que é a justiça, para o Bolsonaro, para o grupo do Bolsonaro, no caso das fake news. Só que o que acontece? O partido Rede pediu desistência no dia 3 de junho. Então eu não sei se ele rachou com o Bolsonaro, alguma coisa assim, me avisem, porque por que pediria desistência? Só que o que fez? O Edson Fachin negou. Ele diz que, por analogia à DIN, se veda a desistência porque há um interesse público indisponível. Então o STF vai julgar. Se o STF... Olha só, o STF vai julgar se o STF pode abrir inquérito de ofício. Loucura, né, gente? O STF vai julgar se o STF está certo em abrir inquérito de ofício. Bom, e aí, essa é uma discussão muito legal para pôster, para artigo, para discutir essa competência, né, do STF. Outra questão aqui importante. Aqui, ó, muito legal essa questão dos leitos, né, da UTI. O que acontece? O PSOL verificou, não em Belém, tá? Em Belém não aconteceu isso, mas verificou que algumas cidades estava superlotado, a rede pública estava superlotada e a rede privada tinha lá 20% ainda disponível em alguns hospitais, em algumas cidades. Então o pessoal entrou com essa DPF dizendo que essa prática dos hospitais privados viola preceito fundamental, que é o direito de igualdade e a saúde. E pediu ao STF para que o STF obrigue que os leitos privados passassem a ser geridos pelo SUS. E aí, gente, não é de graça não, tá? Tem uma cliente minha que volta e meia o SUS solicita o hospital dela para ela atender tais e tais pessoas. E ela recebe, normal, como se recebesse com um hospital privado. Não é de graça. Mas é que a gestão sobre quem vai entrar naquele leito ou não fosse uma gestão privada. Ah, essa pessoa é do meu plano de saúde, essa não é. Não, que fosse uma gestão do SUS. E que o SUS pudesse dizer, não, a vez é desse aqui. Ah, mas ele não é do plano de saúde, não interessa, é pandemia. Ele que vai entrar na UTI. E o SUS paga para o hospital. Depois. Como se fosse serviço privado. Tá? Então, a arguição do pessoal foi para requerer ao STF que o poder público administre todos os leitos do Brasil, inclusive da rede privada. Tá? Tem outro caso aqui, que é o caso do presídio. O que acontece no presídio, gente? Muitas pessoas, durante a Covid, estão dentro do grupo de risco. Olha aqui, ó. Idosos, gestantes, pessoas que têm doenças pré-existentes, câncer, soropositivo, diabéticos, doenças crônicas, cardíacos, imunodepressoras. E aí o que acontece? Se entrou com essa DPF número 347 para o judiciário, o STF, determinar a prisão domiciliar. Por que a DPF, gente? Porque não é uma lei, não é uma lei federal, não é uma lei estadual, é uma prática. Mas é uma prática nas penitenciárias que viola o preceito fundamental da dignidade humana, né? E da saúde. Essa questão do WhatsApp é muito legal. Ainda não foi julgada, tá? O que acontece? A DPF 403 visa estabelecer, que o STF estabeleça a seguinte tese, que é inconstitucional qualquer juiz no Brasil bloquear o WhatsApp em âmbito nacional. Porque o que acontece? A empresa WhatsApp se nega a fornecer informações de conversas quando a justiça solicita, dizendo que essas conversas são criptografadas, que não tem como fornecê-las.
E aí o juiz doidão, esses juízes malucões que tem no Brasil, mandam bloquear o WhatsApp por 72 horas para que o WhatsApp forneça as conversas. E aí já teve 3 ou 4 casos no Brasil de juízes que fizeram isso, como uma medida executiva atípica. E aí o MPF, aliás, teve uma DPF que foi ajuizada pelo PSOL, pelo PPS, Partido Popular Socialista, no STF, para fixar a seguinte tese, que decisão judicial que suspende o aplicativo viola a liberdade fundamental, sendo desproporcional, tá? Sendo desproporcional. Liberdade de comunicação. Temos também um outro caso aqui, gente, da questão sindical, tá? Por que foi a DPF? Porque a CLT é anterior à Constituição. E a CLT diz que os dirigentes sindicais, eles têm direito a uma estabilidade, mas que é no máximo 7 e no mínimo 3. Por que no máximo 7 e no mínimo 3? Porque senão a pessoa vai dizer, olha, a gente tem 200 dirigentes e todo mundo ia ter estabilidade. E aí seria injusto. Por isso que coloca máximo de 7 e mínimo de 3 dirigentes sindicais, lá do sindicato dos comerciários, sindicato do fulano de tal. E aí, a Carmen Lúcia disse que não é inconstitucional, ó, na DPF 276. Não afronta, pelo contrário, dota de efetividade a permissão para que cada entidade definisse o número de dirigentes seria insegurança jurídica e esvaziaria o direito do empregador de demitir quem ele quisesse. Tá? Porque o que acontece quando o dirigente sindical é demitido, a Justiça do Trabalho manda reintegrar. Porque se eu sou dirigente sindical, eu vou levantar uma faixa de peito aberto dizendo que o meu empregador está sacaneando todo mundo, dizendo que ele está violando os nossos direitos, mas eu sou um dirigente sindical, então eu faço isso sem medo. E ninguém pode me demitir. E aí julgou improcedente a DPF, dizendo que está certo. É constitucional, sim, o máximo de 7, o mínimo de 3. Nós vimos aqui. Tá. E aí, temos também outro caso aqui. Primeiro, a questão das cotas, né? O que acontece? Em 2004, a UNB estabeleceu um edital, 20% de vagas para candidatos negros e um outro pequeno percentual, ó, 20% para negros e um pequeno percentual para indígenas. E aí, essa é a famosa DPF 186, trata de políticas afirmativas de correção de distorções históricas. Por que a DPF? Porque não é uma lei, é uma prática, uma política interna de uma universidade. E que eles estavam dizendo que estava violando a igualdade, porque estava favorecendo um grupo de pessoas. E aí a DPF finalmente foi julgada e disse: julgaram improcedente, dizendo que as cotas não são desproporcionais, não são irrazoáveis. O ministro considerou que a regra tem o objetivo de superar distorções históricas, empregando meios marcados pela proporcionalidade e pela razoabilidade. Tá? Então foi julgada constitucional. Tivemos também a questão do limite de idade para ingressar no ensino infantil. Por que foi a DPF? A DPF 292. Porque era contra normas do Conselho Nacional de Educação, que não é lei federal nem estadual, que dizia que para entrar no ensino, tinha que ter completado 4 anos. Idade mínima de 4 anos até 31 de março, para entrar no ensino infantil. E aí o STF foi muito inteligente aqui. O STF disse o seguinte: olha, eu não vou me intrometer nisso. Não há uma clara violação de nenhum preceito fundamental, como no caso do Witzel, tem claramente violação de preceito fundamental. Tiroteio em favela durante um período tão difícil que a gente está vivendo, claramente viola o preceito fundamental. Mas aqui não, o STF entendeu que é uma questão do Ministério da Educação
ele não vai se intrometer nisso. Não há uma clara violação. E essa aqui, para mim, foi bem problemática. E que dá um nó na nossa cabeça, né? A gente que tem uma formação mais de direitos humanos e tal. Olha só. Tem uma DPF 518, que foi ajuizada pelo Instituto Anjos da Liberdade e pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a ABRACRIM, dizendo o seguinte, que algumas portarias, 718, do Ministério da Justiça, que proibiam visita íntima em presídio federal, eram portarias que violavam a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Proibir visita íntima em presídio federal viola a Convenção Americana de Direitos Humanos, viola a regra de Bangkok, viola as regras de Nelson Mandela, também em tratados internacionais. E como vocês devem saber, o Nelson Mandela ficou 27 anos preso, mas ele ficou 25 anos preso, impedido de ter visita da sua esposa, da sua filha, do seu neto. Uma dupla violação. Não só ele estava preso injustamente, como mais que isso, lá ainda sofria restrições, né? E aí o que acontece? Digamos, numa visão mais humanista do processo penal, isso claramente viola a dignidade humana. However, basta ver qualquer documentário sobre os presídios federais para perceber que Fernandinho Beiramar para cima estão nesses presídios federais. Para perceber que pessoas que olham olho no olho e dizem: eu matei, mato mesmo e vou arrancar o coração da próxima vez que sair daqui. Se me deixarem, eu vou comandar o tráfico do Comando Vermelho para mandar matar o ministro tal, para mandar matar o meu desafeto tal. Pessoas muito, 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 muito frias. E que há provas cabais, no caso do Fernandinho Beiramar, tinha lá a filmagem, que exatamente nessas visitas íntimas ele comandava todo o tráfico do Rio de Janeiro. Através de pequenos pedaços de papel, ele mandava matar pessoas, mandava assassinar, porque são pessoas, presídio federal, de altíssima periculosidade. E aí o nosso lado humanista entra em choque. O nosso lado de preservação da vida também, de segurança, mínimo de segurança. Porque ao mesmo tempo que se tem que ter uma visão humanista e pensar que muitos dos crimes que são praticados são reflexos da desigualdade, por outro lado, também a gente tem que preservar a nossa vida. E aí entra em conflito. E aí o que eu imagino que aconteceu? Aqui é uma mera suposição, tá? Uma mera suposição minha. Eu imagino que o Edson Fachin tenha ido tomar um vinho lá na casa do Lewandowski, do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli. Ele imagina que tenha acontecido isso. Gente, 2018, ó, o auge daquela polarização, mais punitivismo, Lava-Jato, mais garantismo, Bolsonaro, Haddad, Lula, PT, direita, esquerda. Eu acho que o Edson Fachin deve ter chegado com eles e falado assim: gente, vamos deixar de lado isso. Bora inventar um motivo para não julgar essa ação? Vamos inventar um motivo e não conhecer dessa ação? Porque se a gente for dizer que viola... Aliás, se a gente for dizer que não viola direitos humanos, a gente vai estar se metendo em enrascada perante a Corte Interamericana e perante a ONU. Se a gente falar que não viola direitos humanos, eles vão dizer: pô, vocês ratificam os tratados e aí estão dizendo que não viola os direitos humanos. Tem a regra Mandela, a regra Bangkok, a regra não sei o quê. E do contrário, se a gente julga que diz respeito aos direitos humanos e que agora pode ter visita íntima e começa a ter um incremento do PCC, do Comando Vermelho, das matanças, de milícias, começa a morrer delegado, começa a morrer um monte de gente, vão colocar na nossa costa. Então vamos fazer o seguinte: bora inventar um motivo para não julgar e deixa essa portaria do jeito que é. Porque foi muito estranho o motivo pelo qual ele extinguiu o processo sem resolução do mérito. Foi muito estranho. Sabe o que ele disse? Que o Instituto Anjos da Liberdade e a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas não são entidades de classe profissional.
Inventou, porque esse próprio Instituto Anjos da Liberdade tem várias outras ações que foram julgadas pelo STF. E aí eles estavam dizendo que essa restrição de visita viola a regra Mandela, a regra Bangkok e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que acaba impondo à família do preso uma pena que ultrapassa e tal. E aí o ministro Fachin negou seguimento, ou seja, extinguiu sem resolução do mérito, falando que os autores não possuem requisitos, não se encaixam no conceito de entidade de classe de âmbito nacional. Inventou motivo, né, gente? Porque ele não quis se meter nessa enrascada. Essa é a verdade. Eu acho que o STF tem talvez um pouco desse termômetro, né? De entender quando ele deve. Não continuar, é proibido. A portaria do Ministério da Justiça proíbe. Porque no presídio federal estão os sujeitos mais alto escalão da periculosidade possível e imaginável. Até o banho de sol que o cara toma lá é 20 minutos. Eu até vi o documentário que fala bem Presídio Federal do Fernandinho Beiramar. Eu achei muito grave. Assim, eu sei que o Fernandinho Beiramar deve ter matado centenas de pessoas, deve ter causado sofrimento de muita gente. Mas tem certas coisas assim que eu acho que poderia ser mais aliviado, né? No presídio. Sei lá, o cara sai 20 minutos pro banho de sol. Várias. Sei lá, podia ter um ping-pong pra ele jogar lá. Podia ter alguma coisa, sabe? Um campinho de futebol. Mas não, é muito pesado. Dei uma olhada lá no YouTube, tem. Fernandinho Beiramar, Presídio Federal, mostra como ele, com um pedacinho de papel, comandava todo o tráfico, mesmo no Presídio Federal. E acabou que não. Agora é proibido. Parece que é permitido, mas com muitas restrições. Tipo, muitas restrições. A policial ali e tal, praticamente não é uma visita íntima. Bom, e aí, todos os casos que eu mencionei, gente, estão. Aí. Todos os casos que eu mencionei estão aqui, ó. Exemplos e exemplos. Todos os exemplos de ADPF. São coisas muito legais, né? Tem a DPF 54, que é o aborto de feto anencéfalo, que é famosa de vocês, né? Tem a questão da não recepção da lei de imprensa, que tinha marcas da ditadura. Tem a DPF 187, que era sobre marcha da maconha, né? Que a polícia acabava tentando proibir a marcha da maconha como se fosse crime, e o STF sacramentou que é um direito de liberdade de expressão defender a liberação, né, desse comércio. Tem o casamento homoafetivo, a DPF 132, que era contra decisões da justiça brasileira que negavam o direito previdenciário, o direito disso, o direito daquilo, dizendo que não existia essa união homoafetiva. E eu trouxe aqui mais alguns para vocês. Terceirização, que o STF disse o seguinte, peraí, deu a louca na Justiça do Trabalho, né? E o que a Justiça do Trabalho estava fazendo, assim, tipo, no automático, não estava percebendo o que ela estava fazendo. A Justiça do Trabalho estava fazendo o seguinte, não pode terceirizar atividade fim, só atividade meio, porque isso é precarização das relações de trabalho. Precarização? O STF, aí teve uma DPF, e foi essa DPF aqui, ó, da terceirização, DPF 324, onde o STF disse, precarização? Como assim precarização, gente? Quer dizer, eu tenho uma construtora e eu quero ter só os funcionários da parte administrativa. Eu vou terceirizar uma empresa para construir a fundação do prédio. Eu vou terceirizar uma empresa para construir os andares. Eu vou terceirizar outra empresa para construir o piso. Eu vou terceirizar outra empresa para construir para colocar o espelho. Por quê? Porque eu quero ter menos gastos. Se eu tiver lá 300 mil funcionários, eu vou gastar 100 milhões. Se eu tiver só os funcionários da administração e for terceirizando essas atividades, eu vou gastar a metade disso. E por que precarização se eu respondo subsidiariamente? Se a minha empresa terceirizada, se a terceirizada não pagar, eu respondo subsidiariamente. Por que precarização? O cara tem férias, o cara tem 13º, o cara tem recolhimento, o cara tem limite de jornada. Por que precarização? E aí o relator
votou pela licitude da terceirização, tanto da atividade meio quanto da atividade fim, não configurando a relação de emprego, ou seja, o empregado tem que buscar do terceirizado que ele é empregado. Subsidiariamente ele pode buscar contra mim. Para Barroso, ele responde subsidiariamente, tá? E aí o Dias Toffoli diz: os custos da mão de obra interferem no desenvolvimento econômico, na geração de emprego e atinge o próprio trabalhador. Vivemos hoje num mundo globalizado, não é mais um mundo de 1986. Toffoli mencionou o caso de uma empresa estrangeira que decide investir no país, levando em conta o custo do trabalho. Isso não quer dizer que temos que ir à precarização e à desproteção, mas é uma realidade econômica, essa realidade da terceirização. Uma realidade, uma tendência global que todos os países industrializados estão passando. O Brasil é um deles. Assim, por quê? E por que foi a DPF, gente? Porque se considerou que essas decisões da Justiça do Trabalho estavam violando a liberdade de investimento, a liberdade de iniciativa, tá? Que é um preceito fundamental. E o STF disse que está violando mesmo. Que história é essa da Justiça do Trabalho dizer que não posso terceirizar a atividade fim? Que história é essa? Eu continuo respondendo de forma subsidiária. Tá? Aborto. Aí essa DPF, a DPF 332, não foi julgada ainda. Agora eu tenho outra opinião sobre isso. Essa DPF, que é a DPF 442, desculpa, ajuizada pelo PSOL, visa excluir do âmbito da incidência do aborto a interrupção da gravidez nas 12 primeiras semanas. Eu imaginava, antes da pandemia, que fosse ser julgado em 2020, essa DPF 442. Mas acabei de falar para vocês que o STF não tem um termômetro. Não está acontecendo um monte de cagada no Brasil. Sabe o que o STF vai fazer? Ele vai esperar a próxima eleição. Porque se o STF descriminaliza o aborto agora, tipo, nada a ver, tá acontecendo um monte de coisa grave no Brasil, tipo, do nada o STF vai lá e descriminaliza o aborto, é como se ele estivesse colocando lenha na fogueira do pessoal aí mais conservador. Então eu acho que tem que ter esse termômetro, tá? Tá acontecendo tanta cagada no Brasil, e aí, o STF legalizou o aborto, fogo no STF, guerra civil, acabou a Constituição, pô. Então não é só assim direito, eu sei, tá, as mulheres sofrem, mas sofrem há 50 anos com essa questão de crime de aborto. E as mulheres pobres morrem, mas morrem há 50 anos. Podendo esperar mais um ano ou 2 anos, tá? Eu acharia, se eu fosse ministro do STF, melhor colocar essa pauta para, para a próxima eleição. Então, nós tivemos a eleição do Bolsonaro em 2018, né? Em 2022, daqui a 2 anos, a gente vai ter próxima eleição de presidente. Acho que ele não vai ser impeachmentado, ele vai continuar exercendo. Mas, assim, já tem a questão da fake news. O STF já está batendo, já tem voto de ministro dizendo que o STF tem competência para o inquérito. Daqui a pouco se transforma em ação penal contra o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Aí vem o STF e descriminaliza o aborto, é cutucar a onça com a vara curta. É pedir para a gente ficar vivendo uma iminência de uma guerra civil. Mas o Bolsonaro teve lá em 2022 eleição, foi, sei lá, o João Dória eleito presidente, foi lá o João Amoedo, que é um outro tipo de conservadorismo que não está ligado à religiosidade, né? O João Dória é um outro tipo, né, de direita brasileira. O João Amoedo também. O diferente do Bolsonaro é que está muito ligado a questões religiosas e que inflama, né, essa questão. Então, sei lá, o João Dória, aí já passou a pandemia, já teve lá a prisão do Eduardo Bolsonaro, ou a absolvição, pode ser que ele seja inocente também. Teve tudo isso. Então vamos ver o seguinte, agora sim. O STF não é a Corte Constitucional que detém a última palavra em matéria constitucional. O STF não tem que zelar pelos direitos das minorias. O STF não tem um papel contra-majoritário de desagradar. Então a gente vai o seguinte, a gente vai colocar em pauta agora a DPF 442. Então, antes dessas cagadas, eu olhava o governo Bolsonaro como um governo estável. Um governo que tem posições que muitos discordam, pautas que muitos discordam, mas eu imaginava que era um governo estável, né? E
prosseguir até o final normal. Mas não, está tendo muita confusão e até numa leitura política, porque o STF também é um órgão político, eu imagino que essa DPF 442 não vai ser julgada agora. Não sei se vocês pensam dessa forma. Estou fazendo uma leitura extra-jurídica. O que vocês pensam sobre isso, gente? Sobre essa questão da pauta. Existe? Vocês acham que existe esse termômetro? Eu acho improvável até 2022 ter qualquer julgamento dessa DPF. Bom, e aí temos também a questão do casamento homoafetivo, onde houve o reconhecimento de que era inconstitucional negar essas uniões. Visita íntima, já falei, enfim. Então, gente, vamos lá. Eu vou precisar hoje, eu vou concluir o procedimento da DPF, mas eu vou precisar terminá-la mais cedo, porque eu tenho uma reunião em Ananindeua, lá no Lago Azul, com um cliente meu que está hospitalizado em casa. Né? Está em casa, eu vou precisar fazer a curatela dele, vou precisar ir lá com os filhos e tudo, ver como é que tá. E eu marquei meio-dia, então eu vou precisar terminar mais cedo para poder conseguir chegar a tempo. Mas vamos lá. Quem julga a DPF? STF, Supremo Tribunal Federal. Quem tem legitimidade ativa para provocar o STF? Os mesmos da ADIM. Presidente da República, governadores dos estados e do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, confederações sindicais, entidades de classe de âmbito nacional, partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Tá? E o cabimento da DPF é um cabimento residual. Ele exige violação de um preceito fundamental e que não exista outra ação do controle concentrado. Ou seja, se é uma lei federal, uma lei estadual que viola um preceito fundamental, cabe a ADIM. E é por isso que a DPF acaba sendo mais famosa do que a ADIM no noticiário, né? Porque muitas violações de preceito fundamental não estão formalizadas numa lei. É um estado de coisas inconstitucional. São práticas de delegacias, são práticas de agentes de trânsito, são práticas de policiais, são práticas de um governante, são políticas de uma portaria, de uma resolução, são decisões espalhadas judiciais que violam aquele preceito fundamental. Como a questão lá da justiça eleitoral, de proibir o professor e o aluno de se manifestar contra ou a favor do Bolsonaro ou do Haddad. E aí não tem como ter uma ADIM, somente a DPF. O que é o preceito fundamental? Hoje, né, o STF considera que são preceitos fundamentais os princípios sensíveis, que são os que autorizam a intervenção da União nos Estados, os direitos fundamentais, os direitos sociais e políticos, o artigo 1º ao artigo 4º da Constituição e as cláusulas pétreas. O procedimento da DPF é bem simples. Se analisa a liminar, com maioria absoluta do STF, ou seja, 6-5 no mínimo. Pode ser monocrática essa liminar em caso de excepcional urgência. Essa liminar pode consistir na proibição da prática de determinados atos ou na própria suspensão de processos, né, que tratam sobre aquela matéria. Depois, em 5 dias, se ouve o advogado da União, em 5 dias, o Procurador-Geral da República, para que eles emitam um parecer. Em 10 dias, serão ouvidas as autoridades que são acusadas de violar aquele preceito. Então, sei lá, o reitor da universidade, o delegado de polícia, o governador lá, Wilson Witzel, o ministro da Saúde, no caso aí dos números da Covid. Em seguida, se faz é possível autorizar a admissão de amicus curiae para se manifestar, pode realizar audiência pública, como foi o caso da audiência pública lá da DPF do aborto, 442. Em seguida, vai se designar o julgamento.
julgamento onde o relator profere o voto pela primeira vez e depois os outros podem seguir ou não o voto do relator. Tudo bem, pessoal? Eu vou passar esse slide para vocês. Vou passar esse slide. E a gente finaliza por hoje o controle, né, as ações do controle concentrado de constitucionalidade. E a gente já vai para a última parte do conteúdo já na semana que vem, estudando os remédios constitucionais, na medida do possível até treinando a peça, tentando fazer a peça desses remédios constitucionais. Então, pessoal, como eu disse antes, vou precisar sair para a Ananindeua e vou precisar encerrar mais cedo hoje. Tá bom? Excelente final de semana para todos, Dia dos Namorados. Vou passar o material para vocês, tá? Tudo de bom, galera.